da Defensoria. Obrigada, André. Olá, eu que agradeço, deputada. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Orlando Gomes, deputada Talíria Petroni, autora desse requerimento. Cumprimento a familiares a quem presto a minha mais profunda solidariedade, das pessoas da Alexandra, da Aline e de Rosângela. E fazendo uma breve introdução aqui, a Defensoria Pública da União, ela foi erigida aí pela Constituição, né, como essa grande instituição que é a expressão do instrumento do regime democrático e que tem por mandato constitucional promover direitos humanos, em especial esse grupo mais hipervulnerável da nossa população periférica, preta, parda, que reside nos centros periféricos, sobretudo. Caso que é as Mães de Acari, que faz fundamental e torna fundamental o debate sobre o desaparecimento forçado no Brasil. Esse desaparecimento forçado que se caracteriza aí por prisão, por sequestro, pela morte de pessoas por agentes do Estado ou por pessoas que agem com a sua autorização ou apoio. E não só isso também, naqueles casos em que o Estado ele se recusa a dar informações, a reconhecer até mesmo a privação da liberdade dessas pessoas ou a morte, simplesmente negando o paradeiro, ou simplesmente não reconhecendo que sequer que foram mortos, como foi muito bem colocado aqui pela Alexandra no início da sua fala. E agora nos rememora, né, a colega Mônica, que é colega de batalha, estávamos inclusive no 6º encontro de conselhos estaduais na semana passada em Brasília, fez uma importante menção aos casos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, que estão desaparecidos, e o Estado brasileiro tem que dar uma resposta séria a esse desaparecimento forçado. Portanto, essas características de falta de investigação, arquivamento de inquérito, ausência de judicialização e prescrição, muito colocado, e aqui, né, pelo Ministério Público nas suas manifestações, são traços comuns dessa política do Estado brasileiro. Eu não vou citar o nome das vítimas, assim, porque a deputada já o fez, mas eu achava extremamente importante. Em todo caso, também acho importante trazer aqui o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indica que de 2007 a 2016, no Brasil, foram 693.076 boletins de ocorrência de desaparecimento. Cito aqui diversas chacinas: Rocinha, em Curitiba, 2010, Cabula, em Salvador, em 2015, Pau d'Arco, no Pará, em 2017, Maio, em São Paulo, 2006, Complexo do Salgueiro, 2017. Podia citar diversos aqui, mas os mais recentes, como já foi colocado, Vila Cruzeiro, Jacarezinho. E acho interessante mencionar também o caso Favela Nova Brasília, que chegou também à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu tive a oportunidade de sustentar oralmente no incidente de deslocamento de competência. A doutora Eugênia colocou aqui sobre a possibilidade de eu fazer nesse caso, e o Ministério Público Federal fez, no caso Favela Nova Brasília. Nós ingressamos com amicus curiae e sustentamos a federalização, porque lá também havia prova da autoria dos crimes, e eu citei no STJ o número da página onde havia o depoimento da testemunha, que dizia que o único policial que subiu o morro tinha olho azul, e dos 16 policiais que subiram o morro, apenas um deles tinha olho azul. Então, havia provas da autoria, e ainda assim o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu o arquivamento do inquérito policial, não ofereceu denúncia. No incidente de deslocamento de competência, em alegações finais, aqui data máxima vênia do entendimento, mas discordamos nesse sentido, o Ministério Público Federal pediu o desprovimento do próprio IDC por ele ajuizado, entendendo que deveria ser mantida ali na Justiça Estadual, em que pese uma semana antes, o Tribunal do Júri, depois de diversos arquivamentos da favela da Brasília, tem absolvido os acusados que estavam ali sendo levados a julgamento. Então, acho que esse é um momento também de reflexão sobre todos os atores do nosso sistema de justiça, como nós temos que fiscalizar as autoridades e fiscalizar a atividade policial. Essa é uma atribuição constitucional do Ministério Público, então é interessante, importante esse momento para refletirmos sobre isso. Se tem
sido exitoso esse mecanismo de fiscalização ou operações. Então, cito aqui essas chacinas e acho interessante também contextualizar os fatos das mães de Jacari, sobretudo em relação às investigações. E é bom lembrar aqui que, antes do fato do desaparecimento, que aconteceu em 26 de julho de 1990, fora noticiado pela senhora Edmeia que policiais fardados do 9º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro invadiram a sua casa e detiveram o senhor Moisés, a senhora Viviane e o senhor Edson, que foram sequestrados posteriormente no dia 26. Ou seja, havia um fato antecedente e ainda assim o Estado se omitiu para evitar o resultado futuro. Havia indícios da participação de grupo de extermínio denominado Cavalos Corredores, que depois veio a se envolver na chacina de Vigário Geral, em 29 de agosto de 93. Ou seja, o Manjacari não evitou chacina de Vigário Geral, embora os autores, os suspeitos, pelo menos, eles fossem os mesmos. O Estado se omitiu aí. O inquérito, então, fatalmente foi arquivado em 2010 por falta de provas. Ninguém foi indiciado ou denunciado pelos crimes, embora houvesse também na investigação diversas testemunhas familiares que relataram a habitualidade das ações desse mesmo grupo, através de extorsão de moradores, abuso sexual de mulheres, outros homicídios, e ainda assim, essas outras investigações não foram levadas a cabo. Nesse caso, o Manjacari ainda, houve buscas em 93 e 94, 3 e 4 anos após o fato, por conta de denúncias anônimas que diziam ali que os corpos poderiam estar na casa de um ex-policial civil, de nome conhecido como Peninha. A polícia fez algumas empreitadas, o veículo Kombi, que foi o veículo que transportou as vítimas. O veículo tinha manchas de sangue, o veículo estava queimado, e simplesmente a polícia e aí os órgãos de persecução entenderam que aquelas manchas de sangue poderiam ser atribuídas à carne de porco, porque uma das vítimas, que era o senhor Edio, vendia carne de porco, então não era sangue humano, poderia ser sangue da carne de porco transportada. Mas havia ali elementos, sim, que poderiam indicar a autoria do crime. Pelo menos, até mesmo, indícios para a localização dos corpos, mas, infelizmente, não foi esse a intenção do Estado. Em 94, houve aí o surgimento do exame de DNA, inclusive como meio de prova, então poderia ter sido feito pelo menos poderia ter reservado aquela prova ali do veículo para uma tecnologia futura que poderia advir, mas assim não foi feito. Então, o Estado brasileiro e os órgãos de persecução, o Poder Executivo, enfim, todos os atores que envolvem aqui nesse caso se omitiram. Em 99, 9 anos após, uma outra denúncia indicou que os corpos poderiam estar em Mongaba, e aí como local de depósito de corpos. À época foi sugerido que fosse feita escavação com um especialista em geologia, ou seja, um geólogo, mas não foi assim feito. Foi usado máquina escavadeira. As chuvas intensas provavelmente destruíram os ossos ali que já estavam muito fragilizados e deveriam ser manuseados delicadamente, e havia, inclusive, orientação de outros profissionais geólogos dizendo isso, que deveria ser feito ali um trabalho muito minucioso, de escavar, mas foi usada uma máquina escavadeira, 9 anos após. Fatalmente, em 25 de julho de 2020, os crimes, eles formalmente, para o direito interno brasileiro, para o direito internacional não, mas para o direito interno, apesar de toda a luta das mães de Acari. Então, ao nosso sentir, não há prescrição, como já foi muito bem colocado aqui, porque o crime é permanente, enquanto não houve o aparecimento, o crime ele se protrai no tempo, então não há falar em prescrição. O Estado brasileiro também se omitiu em garantir a integridade física também dos familiares. A senhora Edmeia da Silva Eusébio foi morta depois de sair da 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, ou seja, 10 dias depois, e dar um depoimento imputando aí a autoria a um ex-policial militar do Rio de Janeiro.
Não vou falar aqui novamente da coordenação perante a Comissão Interamericana, porque já foi muito bem colocado, mas eu acho que temos que pensar como política pública, como o Estado brasileiro vai reparar essas vítimas. A DPU, ela possivelmente ingressará aí perante a Corte Interamericana. Nós temos feito em vários que chegam tanto à comissão, ao sistema interamericano, e aqui eu já parabenizo o colega Carlos de Podemos, parceiro de várias audiências públicas aqui na comissão, que tem feito um belo trabalho perante o sistema interamericano. E, claro, meu tempo já se alongou um pouquinho aqui, então é importante a gente mencionar, só para concluir, as orientações do próprio sistema interamericano de direitos humanos, o sistema OEA, que é necessário que haja aí uma independência e autonomia das investigações. Muitas vezes essas investigações são atrasadas porque tem múltiplos obstáculos do processo judicial, destruição de provas, morte das vítimas e morte até dos autores também do crime. Assegurar o direito à memória e à verdade, como já foi colocado, não apenas para a vítima, mas também para a sociedade, para que a gente reconheça isso e não volte a repetir, e, sobretudo, aqui para garantir a universalidade de toda a nossa população, coisa que o Estado brasileiro não é capaz de fazê-lo. Nós falamos em direitos humanos universais, pensando aqui em um arcabouço do colonizador, do europeu, que trouxe o seu sistema jurídico e implantou no Brasil. Mas o povo originário do Brasil, os povos escravizados, o povo indígena e as demais camadas hipervulneráveis da nossa população, elas não têm essa racionalidade que a norma trouxe da universalidade dos direitos humanos. E é essa universalidade que nós temos que pensar, que nós temos que atribuir a toda pessoa no nosso território nacional. Temos convenções assinadas e incorporadas no Brasil sobre desaparecimento forçado, já foi aqui muito bem mencionado. Então, diante do meu tempo aqui, agradeço. Tem outras coisas para mencionar, para falar, mas infelizmente a gente deixa para outra oportunidade. Eu agradeço novamente e coloco a Defensoria Pública da União à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos sua presença. Queria, antes de passar para, caso alguém queira fazer as considerações finais, propor alguns encaminhamentos que já foram levantados ao longo da nossa audiência, só para a gente sistematizar aqui. Bom, ofício ao presidente do Senado,